Tá certo, Natália. E com essas informações do Brasil e da Natália aqui da nossa região, vamos chamar a previsão do tempo. E olha quem está aqui, Ezequiel. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem? Tudo bem, Vem mais graças pra cá, a Deus. vem mais pra cá, vem a câmera aqui. Estou! Agora estamos aqui. Agora, depois que nós vimos essa matéria falando da TV Brasil e depois a matéria da Natália, o que você tem para trazer aqui para os nossos telespectadores? Porque eu sei aí, um passarinho me contou que até quarta-feira o tempo vai ficar desse jeito. Exatamente, Sabrina. Como nós vimos, a semana começou com chuva, segunda-feira chuvosa, mas aquela sensação de calor e abafamento permanece, né? A gente já percebe aí aquele dia quente, dia abafado, e a gente está observando, né? Aquilo que a gente falou lá na sexta-feira, que viria chuvas agora para o final de semana, e a previsão é que essas chuvas permaneçam pelo menos até quarta-feira na nossa região, justamente porque aquela frente de instabilidade de umidade que nós comentamos na sexta, ela permanece atuando na nossa região, pelo menos aí até quarta-feira. E com toda essa chuva, nós precisamos estar atentos, porque de fato a nossa região está chovendo bastante. Vamos acompanhar alguns dados que a gente trouxe de primeira mão aqui para a gente, Sabrina? De acordo com o CIAGRO, que é o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, ele opera diversas estações meteorológicas dentro da nossa região. Nós vimos o que choveu aqui nas cidades da nossa região. A quantidade de chuva. Então, nas últimas 72 horas, que é aquele período que a Defesa Civil considera que pode ser um período de risco, o que chove nas últimas 72 horas começa a definir algumas situações de risco, como, por exemplo, para deslizamento ou até mesmo para transbordamento de rios, e que pode aí não ter vazão suficiente para a quantidade de água. Aqui na nossa região, acompanhando os dados das estações meteorológicas, a Americana choveu 9,9 milímetros nas últimas 72 horas. Em Santa Bárbara, entre as cidades que a gente levantou aqui, foi a cidade que mais choveu. Foram 43,1 milímetros de chuva. Nossa, gente, então só corrigindo, eu falei no comecinho do programa 31, já foi para 43,1. 43,1, gente. Olha só, Americana e Santa Bárbara do ladinho. Olha a diferença. A diferença. Agora vocês vão ver Sumaré e Nova Odessa também. Nova Odessa choveu 26 milímetros, de acordo com a estação meteorológica do CIAGRO, e Sumaré 0,3 milímetros nas últimas 72 horas. Impressionante, gente. Também do ladinho, Nova Odessa e Sumaré. Olha só. E é interessante, Sabrina, porque nós estamos, como a própria Natália trouxe a informação, nós falamos semana passada, nós começamos a Operação Chuvas de Verão, que é o período mais intenso de chuva no estado de São Paulo. E tenso, né? Tenso e bem tenso para quem trabalha, para quem vive nas áreas de risco, as áreas suscetíveis a deslizamentos. Tenso para a Defesa Civil também. Muito tenso. E nesses últimos não, né? Na verdade, nesses primeiros 5 dias de dezembro, choveu bastante na nossa região. Né? Desses 5 dias, apenas um não teve chuva, que foi no dia 1º. Os outros 4 dias choveram, e a gente pegou esses dados das estações também para trazer as informações. Por exemplo, aqui em Americana, que a estação meteorológica fica aqui no Tiro de Guerra, aqui pertinho da TV, inclusive, nesses primeiros 5 dias do mês, choveu já 25,7 milímetros. Em Santa Bárbara, que a estação meteorológica fica ali na estação de tratamento de água, no Souza Queiroz, já choveu 84,2 milímetros. E um detalhe, viu, Sabrina? Santa Bárbara, a média de chuva para dezembro é 200 milímetros. Ou seja, quase nos 5 primeiros dias do ano, quase que choveu metade do que é previsto para o mês. É preocupante. Nova Odessa, a estação meteorológica registrou 43,5 milímetros nesses 5 primeiros dias. E olha que engraçado agora os dados de Sumaré, porque a estação meteorológica do CIAGRO, ela marcou que nesses 5 primeiros dias choveu 0,6 milímetros de chuva. Porém, nós não temos só a estação meteorológica do CIAGRO que faz o monitoramento das cidades. Sim. Em cada município aqui da nossa região, possui um pluviômetro automático do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas para Desastres Naturais, que é do governo federal. E no CEMADEM, o pluviômetro do CEMADEM, ele registrou, nesses últimos 5 dias, 47,6 milímetros de chuvas em Sumaré. E o que nos chama a atenção nisso, fazendo a comparação dos dados? Que por mais que está chovendo, nem sempre chove por igual em todo o município. Como as chuvas elas têm essa
proporcionalidade de pancadas de chuvas ou até mesmo as tempestades convectivas, ela pega um raio menor, não pega a cidade toda. Então tem regiões que a gente vai ver que chove mais, região que chove menos. Quando a gente pega o exemplo de Santa Bárbara mesmo, a gente fala, até brinca, né? Nossa, Zona Leste, lá a região do Tivoli Shopping choveu, região do centro está seco, não aconteceu nada. E algumas informações só de hoje, para a gente entender o que choveu no dia de hoje, nessa segunda-feira chuvosa. Só no período da tarde, em Americana, foi registrado 14,8 milímetros de chuva. Poxa. Em Santa Bárbara foram 15,7 milímetros, Nova Odessa 6,9, e eu trouxe uma cidade aqui que eu não citei antes, mas os dados da estação chamam a atenção, porque em Campinas, só na tarde de hoje choveu 34,4 milímetros. Nossa. E um detalhe, Sabrina, que entre as 4 às 5 da tarde, em 1 hora, choveu 29 milímetros. É muita chuva aí para dar um estrago na cidade. Sim. Sim, então já fica o alerta aí. Tudo que a gente ouviu e vimos na reportagem da TV Brasil, né? E também a Natália Lima falando, a Operação Verão, né? A Operação Chuvas de Verão, é muito importante. Você que mora em regiões próximos a ribeirinhas, enfim, locais de risco, tome muito cuidado, porque está chovendo bastante mesmo. E a gente precisa lembrar também, Sabrina, que a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes para nossas regiões, né? Todo o estado tem aí uma previsão de chuva forte e esse alerta ele dura até amanhã, porém nós sabemos que as chuvas vão percorrer até quarta-feira, então pode ser que esses alertas durem até quarta. Vamos pedir para colocar esse alerta na tela, que a Defesa Civil ela informa que pelo menos a nossa região aqui, a região de Campinas, há uma previsão de 90 milímetros de chuvas. Então pode ser que nós tenhamos aí chuvas intensas, chuvas fortes, que podem causar transtorno. Uma das coisas que nós estávamos comentando hoje na redação, que me perguntaram, o que você está achando do verão e dessa operação? Eu falei, o que nós estamos observando? Que a Operação Chuvas de Verão, ou o próprio verão em si, começou chuvoso. Está muito intenso. Muito intenso. Bom, então eu acho que o pessoal aqui da nossa região quer saber. Vamos passar então agora as informações da nossa previsão do tempo para as cidades aqui da nossa região. Começando por Americana, temos aí, produção? Temos. Americana mínima de 21 graus, máxima de 27, Ezequiel. Olha só, 83% de chances de chuva, hein? Vamos falar agora de Hortolândia, mínima de 21 graus. E a máxima de 26. E olha só. 90% a probabilidade de chuva. Você vê? Ou seja, vai chover. Vai chover, gente. Vamos falar sobre a região de Campinas. Mínima de 21, máxima aí de 26. Aí já muda um pouquinho, 67, apesar de você ter falado dos dados de Campinas aí da tarde de hoje, né? Mas a chance é de 67. Não significa que não vai chover, mas talvez um pouco menos do que Americana e a outra cidade que a gente citou, que agora eu já me esqueci. Hortolândia. Você vê, Hortolândia está perto de Campinas, né? Vamos lá, Paulínia já tem 83% de chance de chuva, só que a mínima 22 e a máxima 28, um pouquinho mais quente. Então, gente, é isso. Fique preparado, né, Ezequiel? A gente tem que ter sempre essa noção dos cuidados, dos alertas, como o Ezequiel trouxe aqui pra gente. É muito importante. Sai de casa com guarda-chuva, não vai ter jeito, porque é isso que é a probabilidade mesmo, não tem jeito. Todo mundo tá falando, todo dia tem que sair com guarda-chuva. Tem que sair, gente, só se você quiser ficar tomando um monte de chuva, né? Então, é importante prevenir, tomar os certos cuidados. E para você que mora em região assim que é de risco, fique sempre atento ao que a Defesa Civil vai fazer um alerta, vai fazer algum, né, vai ter algum comunicado, porque isso é muito importante para você poder sair às vezes da sua casa sabendo que pode ficar alagada, né, ficar inundada, então dá tempo de você sair com a sua família. Não é isso? Exatamente, Sabrina. E é a gente sempre lembrar, né? Final do dia, finalzinho da tarde, à noite, é o maior risco de ocorrer em alguma tempestade. Evite ficar em lugares abertos quando começar a chover. Não procure abrigo debaixo de árvores, que as árvores elas são um atrativo para raios, né? Ela atrai o próprio raio. Sim. Sempre procurar um lugar coberto, seguro e não enfrentar as áreas alagadas. Exatamente. Inclusive, gente, em Santa Bárbara, no sábado que seria a inauguração aí da casa do Papai Noel, que eu comentei com vocês logo no início, foi cancelado, né? Adiado para agora amanhã. Justamente porque foi muito forte a chuva, caíram várias árvores na cidade de Santa Bárbara. A gente até tentou apurar essa informação
hoje aqui para trazer para vocês, mas nós, devido ao Jogo do Brasil, nós não tivemos aí a resposta da assessoria de imprensa, mas a qualquer coisa a gente traz essas informações amanhã, mas é fato. Galhos, árvores, às vezes placas, né, por causa do movimento do vento também. Então tem que tomar muito cuidado, não ficar em áreas abertas, como disse Ezequiel, porque você corre o risco de cair um galho, uma árvore, enfim, atrai raios e é muito perigoso, tá certo? Valeu aí a prestação de serviço, Ezequiel. Muito obrigada. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. E vocês também em casa. Até amanhã. Tchau, tchau.